Então, meus amados, a paz do Senhor Jesus novamente a todos vocês. Eu sou o pastor Leandro, para você que não me conhece. E nós estamos agora num programa, Palavra de Paz com o pastor Leandro Dias, aqui pela Rádio Gospel Luz e Vida. E é um prazer demais ter você aqui conosco. Nós vamos estar trazendo uma palavra nesta tarde, e esta palavra ela também vai ser deixada gravada para que a gente possa estar colocando no YouTube. Então, você que está ouvindo essa mensagem agora pelo YouTube, Deus abençoe sua vida e eu peço que você se inscreva no canal. Nós estamos ministrando esta palavra na Rádio Gospel Luz e Vida. E você pode baixar o nosso aplicativo, é só você ir na Play Store do seu celular, aplicativo da Play Store, e você vai encontrar ali a galeria dos aplicativos. Você vai digitar Rádio Gospel Luz e Vida, nome da rádio normalmente separado, Rádio Gospel Luz e Vida, e você vai encontrar a nossa rádio. Encontrando a nossa rádio, baixe o aplicativo, tenha a nossa rádio no seu celular, porque com certeza para você vai ser uma bênção de Deus você ter essa rádio. Você só tem a ganhar com as mensagens, com os hinos que são entoados ao Senhor aqui neste lugar. Então, meus irmãos, hoje eu tenho uma palavra para o teu coração. A palavra se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, que nos diz assim: E eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, meus irmãos. Quando nós lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, uma mensagem fica clara. Os evangelhos, eles falam da morte de Cristo. Eles descrevem a morte do Senhor Jesus. Eles declaram que o Filho de Deus foi morto na cruz do Calvário. E nós sabemos que Jesus, ele é Deus. E como pode ser isso? Sendo Deus, como pode morrer? Como Deus pode morrer? Deus não pode morrer, nós sabemos disso. Mas por que Jesus morreu? Como Jesus morreu? Como explicar esse mistério que Jesus, sendo Deus, ele morre na cruz do Calvário? Para que nós entendamos esse mistério, para que nós explicamos essa pergunta, como Jesus, sendo Deus, ele morreu, é necessário que nós voltemos e leamos o livro de Gênesis. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos deparar logo no início do livro acerca da criação, vamos deparar com a história da criação. Nós vamos ver Deus criando o homem, nós vamos ver Deus com o homem tendo seus momentos de andar, de passear, de interagir com o homem. Nós vamos ver ali uma comunhão perfeita entre o homem e Deus. Uma comunhão onde não há pecado.
aonde não há morte, aonde não há tristeza, aonde não há doença, mas apenas alegria, felicidade, no jardim do Éden, lugar de delícias, lugar de felicidade. Amados, é isso que nós vamos encontrar quando nós lemos o livro de Gênesis no primeiro momento. Só que tem um segundo momento que o livro descreve, o momento em que Adão, pela sua desobediência ao Senhor, Adão e Eva, eles permitem que o pecado entra no mundo. Eles permitem que o pecado entre nas suas vidas. E aquele homem, ele agora se torna pecador. E com o pecado de Adão, ele traz uma maldição terrível, não só para ele, mas para todos os seus descendentes. Ele traz uma maldição terrível. A maldição que ele traz é a morte. Aleluia, Jesus. A maldição da morte. E o que é morte? Você já parou para pensar o que é morrer? Você já parou para pensar na consequência da morte? Ou o que é morte em si? Morte, meu irmão, significa separação. Morte, ela tem duas fases. Ela tem a primeira fase, que quando o homem morre, ele se separa a alma do corpo, é uma separação. Quando a alma se separa do corpo, logo esse corpo morre. A alma não morre, pois é imortal. Mas quando ela se separa do corpo, o corpo deixa de ter vida. O fôlego de vida volta para Deus que o deu, como diz a palavra do Senhor. E o homem, o corpo do homem volta para o pó e torna pó. Porque houve uma separação. É a primeira fase da morte. A segunda fase da morte, aleluia, é a separação espiritual. É quando o Espírito de Deus, ele separa de Deus. E essa primeira morte, essa segunda morte, ela se deu mediante o pecado. O homem que não conhece a Cristo, ele está morto espiritualmente para Deus. Essa separação é o que a Bíblia chama da segunda morte. É a separação do homem, do espírito do homem, de Deus que o criou, do Deus Criador. É a segunda morte. Então, amados, aqui nós começamos a entender por que foi necessário que Cristo viesse e morresse e que os evangelhos descrevessem o Cristo, que é Deus, morrendo. Por quê? Porque, amados, o salário do pecado é a morte. O que fez Adão? Adão, ele pecou, e qual foi a consequência do seu pecado? Foi a morte. Foi a separação de Deus, foi a separação do seu corpo e a sua alma, e Adão não está vivo, ele retornou ao pó. E Deus, ele resolveu dar um jeito nessa situação, pagar o salário do pecado para que o homem não morresse. Então, ele envia o seu filho, e o seu filho morre na cruz do Calvário para pagar esse preço que o homem deveria pagar. Então, amados, aí é que entra por que o Evangelho sempre traz, e o principal do Evangelho, a principal mensagem é a morte do Filho de Deus. Por que o Evangelho trata da morte do Filho de Deus, que é Jesus Cristo? Por causa do pecado de Adão, Cristo veio substituir o homem, aleluia, e resolver o problema da separação, tanto do homem com Deus, quanto do homem com a sua alma, porque nós morremos, não é verdade? Nós morremos por causa do pecado. Nós morremos, no primeiro lugar, o nosso corpo se separa da nossa alma e nós morremos. E em segundo lugar, o nosso espírito se separa de Deus, o que é chamado de segunda morte. E Jesus Cristo veio justamente
para pagar esse preço e para dar ao homem a salvação. Quando Jesus veio, ele abriu a porta da salvação, dando a oportunidade ao homem de não morrer mais. Então, aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? Ele tem o espírito dele religado com Deus, e este homem não participa mais da segunda morte. Mas e aí? Ele continua participando da primeira morte, não é verdade? Porque todos nós morremos. Como resolver esse problema? Aí o apóstolo Paulo, ele descreve um texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Ou seja, dormiremos aqui significa morrer. Paulo está falando, nem todos morreremos, mas transformado seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta de Deus soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, Jesus Cristo, ele veio resolver o problema criado por Adão. Ele veio pagar o salário do pecado, que é a morte. Então ele morreu. No primeiro momento, ele nos livra da morte espiritual. Todos que estão em Cristo não participarão da segunda morte. E num segundo momento, na sua segunda vinda, e nós seremos, que estivermos vivos, segundo Paulo, seremos transformados e arrebatados, e os que estiverem mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis, aonde não participará mais da segunda morte, e assim viveremos para sempre, eternamente com o Senhor. Amados, por isso que quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos descrevem um Cristo, Filho de Deus, que desceu à cruz, e com toda a humildade, aleluia, ele morreu. Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para nos dar uma segunda chance. Ele morreu para nos restaurar com Deus, para nos dar a oportunidade de voltar-se para Deus. Os evangelhos descrevem Cristo que teve que morrer. Isso é amor. Aleluia. Imagine, meus amados, o Filho de Deus tendo que deixar a sua glória e vir a essa terra pagar o preço do pecado que nós que teríamos que pagar. Mas Cristo veio para pagar o preço do pecado. E eu te pergunto hoje, você tem aceitado, você tem aceito na sua vida esse sacrifício que foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário? Você tem aceitado, você tem se colocado na posição, você tem se entregado a Cristo, ou você não tem se importado com nada disso? Existe a segunda morte, existe a primeira morte que todos nós vamos passar por causa do pecado, mas não tem jeito, nós vamos passar. Enquanto Cristo não vir na sua segunda vinda, o homem ainda morrerá, mas vai ressuscitar em Cristo, ressuscitar se estiver em Cristo, para poder não morrer mais, para poder não enfrentar a segunda morte. Mas os que não aceitarem o sacrifício de Cristo, o pagamento de Cristo que ele fez na cruz do Calvário, esse morrerá da primeira morte, o seu corpo físico, a separação do corpo com a alma, e participará ainda da segunda morte, a separação do homem com Deus, uma separação eterna. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, você que está aqui no YouTube, pense no que eu acabei de falar, nessas palavras, e se entregue ao Senhor Jesus, se entregue a Cristo, se entregue a Ele verdadeiramente, e com certeza você não participará da segunda morte. Quem está em Cristo, da segunda morte, quem está em Cristo não morrerá, mas passará da morte para a vida. Assim disse Jesus. Olha que coisa, olha que paradoxo. Jesus está dizendo no primeiro momento do versículo: quem está em Cristo não morrerá, mas passará da morte. Quem está em Cristo não morrerão, mas passarão da morte para a vida. Passarão da morte para a vida, ou seja, correrão o risco de morrer, e morrerão fisicamente, até que Cristo volte. Essa é a lei. Teremos que enfrentar o aguilhão da morte, porque o aguilhão da morte é o pecado. Nós estamos ainda nesse corpo corruptível, esse corpo do pecado. Então, meus irmãos, aleluia, passará
mas passará pela morte, mas passará dela para a vida os que estiverem em Cristo Jesus. Podem até morrer o corpo físico, separar-se da alma, deixar-se de existir, mas quando Cristo voltar, será ressuscitado e seremos transformados, os que estivermos vivos, e seremos arrebatados e moraremos com o Senhor na glória. Mas só para aqueles que tiveram a coragem de tomarem a decisão de estarem com Cristo Jesus, de entregar-se a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então Deus abençoe você aonde você estiver. Lembre, só em Cristo nós encontramos a salvação. Você que ouviu essa mensagem até agora aí pelo YouTube, não se esqueça de inscrever no meu canal. E desde já eu quero pedir a você que está aqui na Rádio Gospel Luz e Vida, que você entre no canal do YouTube e digite @Pastor Leandro, e ali você vai encontrar o nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e seja um abençoado com as palavras que sempre estamos ministrando ao seu coração. Amém? Deus abençoe e muito obrigado.